Jesus e o Logos. Apresentação: Cláudio Palermo e Aldeniz Leite. Muito bom dia a você que acompanha a programação da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Estou fazendo minha estreia aqui hoje no Jesus e o Logos ao lado de Aldeniz Leite. Aldeniz, bom dia! Bom dia, Damião. Bom dia a você que nos assiste. É um prazer novamente estarmos junto com você hoje aqui. Então, Nossa, sensacional. que... Cláudio Palermo transfigurado. E aí a gente, olha, a gente já fez tanta coisa, tantos programas aqui, acompanho tantos programas, mas o Jesus e Logos a primeira vez, gratidão de estarmos ao seu lado hoje. E aí a gente já vai até abrindo o tema do programa de hoje, os 10 mandamentos sob a ótica da logoterapia, é isso? É isso aí. E é uma proposta que algumas pessoas já tinham solicitado, pessoas conhecidas, que conhecem esse seminário que nós fazemos a respeito dos 10 mandamentos, fazendo um estudo a respeito das grandes tábuas da lei, que são o norte da nossa conduta em campo universal e continuam realmente os 10 mandamentos perfeitamente atuais, como nós veremos ao longo dos programas que vamos fazer a respeito dele, percebendo que, embora eles sejam imperativos dogmáticos, como se fossem ordens, na verdade eles são belos convites para nós. E aí, aquilo que você comentou, né, para o amigo ouvinte até ter toda essa, ouvinte, telespectador, ter toda essa ideia. Na verdade, já é um seminário que você já apresenta, um tema que você já aborda há muito tempo, que você está agora trazendo para o rádio, para a TV, para que a gente possa ampliar ainda mais todo esse trabalho que você já realiza, que você já aborda todo esse tema. Né? E ampliar, sim, o entendimento de que aquilo que Moisés recebeu como inspiração profunda, em realidade faz de fato todo o sentido. Bem se vê que os espíritos nobres o orientaram nesse sentido. É claro que esses 10 mandamentos, eles são extremamente diretos. Por exemplo, não matarás. Não furtarás, ou seja, é como se nós estivéssemos lidando com crianças, mas eles eram realmente. Mas e hoje? Como é que nós podemos Somos aproveitar? ainda crianças? Será? Eu acho... Tá vendo? Vamos poder estar analisando tudo isso. Exato, né? E assim, hoje eu creio que nós já conseguimos assimilar isso de uma maneira mais profunda, psicológica, emocional e operacional para as nossas vidas, lançando mão disso de uma forma total. É muito atual isso, como a gente vai ver. Então, amigo ouvinte e telespectador, falaremos dos 10 mandamentos sob a ótica da logoterapia, e a expectativa é que seriam 2 partes. Então, hoje, de qualquer forma, a parte primeira é a expectativa, a gente conseguindo abordar os 5 itens hoje. Para a semana que vem, daremos sequência a esse programa, abordando os outros 5. Mas isso aquilo tudo depende das participações dos ouvintes. Sem dúvida. Se houver necessidade de fazer em três partes também, é possível. Também, lógico. Na verdade, isso é por importante que você que está nos acompanhando possa participar. Mas antes da gente começar exatamente, falando do tema, trazendo todos os itens, né, dos primeiros mandamentos, eu queria um breve comentário seu, Aldeniz, sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, as 3 revelações, analisando o significado psicológico de cada uma. Então, isso é muito importante, até como introdução. Por quê? Porque nós vamos perceber que Moisés, Jesus e o Espiritismo representam, conforme a proposta, as grandes revelações para a humanidade no campo do desenvolvimento intelecto-moral. Moisés representa um período de total infância da humanidade. Esse é o sentido global do entendimento, representado por um povo recém-saído do cativeiro. Ora, o cativeiro ali nós podemos representar como algo onde nós não podemos, em hipótese alguma, absorver conhecimento, emitir
nossa inteligência, estamos ali de uma certa forma subjugados. Se nós fizermos uma comparação assim grosseira, nós vamos perceber muito bem, por exemplo, o útero materno nesse sentido, onde ali nós estamos completamente envolvidos em um líquido e em uma estrutura de recebimento de nutrientes, de amparo, de vibrações, onde nós estamos totalmente subjugados. E quando saímos dali, estamos numa fase infantil, inconscientes em relação à realidade. Aquele povo recém-saído do cativeiro, por excelência, claro que em um nível de sofrimento brutal por longas gerações, não poderia ter qualquer nível de discernimento, intelecto, moral para tomar decisões. Era necessário que alguém fizesse isso. Com base em quê? Já que era uma sociedade altamente teocrática, com base em uma lei que eles fossem obrigados a obedecer por meio do temor. E muitas vezes o que acontece com a fase infantil é isso. Nós chegamos, por exemplo, para os nossos filhos e dizemos: não fale de boca cheia. Sente-se à mesa e comporte-se. Quando você chegar na casa da sua tia, me obedeça, não mexa em nada. Então é a ordem. E aí vem então os 10 mandamentos e apresenta justamente uma proposta de ordens, de imperativos para que sejam obedecidos. Jesus vem numa segunda fase, que é a fase do convite, onde ele diz: olha, tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas não deve ser assim. Perdoa aquele que te ofende, desculpa o mal, ignora todo tipo de violência que façam contra ti. É o convite para a reflexão. E por fim o Espiritismo, que é a terceira e última revelação, que nos mostra que cada um de nós está agora à mercê de si próprio. Do livre-arbítrio, da capacidade de escolher, da capacidade de decidir e de tomar as rédeas da própria existência. Então, o que eu gostaria de fazer com os 10 mandamentos? Colocá-los justamente nessa nossa fase, onde nós, com base nas 10 reflexões da lei, pudéssemos empreender a nossa vida sabendo como agir, baseado nesses preceitos que são totalmente atuais. Na verdade é o que você comentou logo na abertura, né? E é importante a gente fazer essa reflexão. Para muita gente aquela, não, deixa de lado, já estou além dos 10 mandamentos. Exatamente. Mas na verdade aí é aquilo que falta muito, e o quanto isso é importante, né, Denise? Dessa humildade, da gente parar e falar: pera um pouquinho, não adianta você parar e falar: não, eu já passei isso, e na verdade por alguns segundos você cometer alguns erros na existência, aí até por falta de humildade, de reconhecer, de se aprofundar nesse conhecimento de tudo que foi trazido desde então. Exatamente. É isso aí. E nós vamos ver, por exemplo, nesses itens, claramente como nós podemos transformar o entendimento, a princípio tão simples, quando nós dizemos assim, por exemplo, não matarás. Imediatamente vem a compreensão de que trata-se de tirar a vida de alguém. Mas nós vamos perceber que, do ponto de vista atual, para nós, para a nossa condição de desenvolvimento, isso significa muito mais. Então, nós vamos perceber que os 10 mandamentos, ao longo de qualquer época, ele é perfeitamente atual para nós nos basearmos, refletirmos e aprendermos. Vamos começar então, você que está nos acompanhando, o Jesus e o Logos. E o Aldenise, a gente trouxe então a proposta de falarmos dos 10 mandamentos sob a ótica da logoterapia. E o primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo o que houver em cima do céu, e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes prestarás culto.
Esse é o primeiro mandamento. Então, como é que a gente pode abordar, então, esse primeiro mandamento sob a ótica da logoterapia? Olha que interessante isso. O primeiro imperativo, o primeiro item, que é o imperativo, não terás outros deuses diante de mim. E mais, eu sou o Senhor teu Deus. Então, bem se vê que é uma forma muito dura, uma forma muito imperativa, que exige obediência. As pessoas precisavam disso. Elas não sabiam tomar decisões, fazer escolhas sensatas, pesar aquilo que vale a pena, aquilo que tem sentido, aquilo que tem valor. Eram criaturas ignorantes, necessitavam realmente obedecer. Mas como é que nós podemos trazer esse conceito em relação a Deus para a atualidade? Viktor Frankl analisa isso de uma forma excepcional, em que ele diz o seguinte: a pessoa só é livre quando é responsável. Isto é, quando ele responde à vida em todos os trâmites naturais com os quais ele se depara. E ele conclui dizendo: não somos nós que perguntamos para a vida. Ela é que nos pede respostas. Isso quer dizer que, quando nós não compreendemos que existe uma transcendência, que existe um destino inexorável, que não tem princípio nem fim, e que nós precisamos nos curvar para exercer o nosso livre-arbítrio, sendo ele profundamente relativo, se nós não entendemos isso, é quando nós adoecemos. A doença psíquica, por exemplo, depressão, ansiedade, ela existe, sejamos bem claros, por uma série de fatores. Por exemplo, a psiquiatria hoje coloca a hipótese das catecolaminas, os fatores genéticos, os fatores de predisposição pessoal, os fatores ambientais, os fatores de ordem direta familiar. Há vários motivos para que a pessoa tenha uma tendência a desenvolver depressão. Mas sejamos honestos, o Espiritismo traz uma colaboração indescritível, que é a seguinte: nós adquirimos doenças de natureza física ou emocional quando nós transgredimos, rompemos laços com as leis naturais, não compreendendo que existe algo infinitamente superior a nós, em relação ao qual nós precisamos prestar atenção e ouvir o chamado. Essa é a grande verdade. Como fica essa primeira lição, então? Fica assim: frequentemente nós cometemos um erro. Eu, quando, por exemplo, faço psicoterapia com adolescentes, eles entram e dizem assim, às vezes aborrecidos, né? Quer saber de uma coisa? Eu sempre digo para o meu pai e para a minha mãe: olha, eu faço da minha vida o que eu quiser. A vida é minha, por que eu não posso fazer? E, na verdade, não pode. Nós não podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos, porque existe uma coisa chamada lei de causa e efeito, ou ação e reação. É onde se encontra inserida a natureza divina. Tudo aquilo que eu faço, sou livre para fazer. Entretanto, eu estou escravo para colher. E eu sempre colho. Então, quando eu percebo que eu não posso fazer o que eu bem entendo, que existe uma transcendência que nos governa, que nos ama, quer o melhor para nós, e nós sabemos ouvi-la, a nossa vida segue de uma maneira muito mais sadia e equilibrada. Então ele propõe exatamente isso nesse primeiro momento. E aí, gente, a hora que você fala do jovem que até te procura e fala: eu faço o que eu quero, a gente lembra da passagem de Paulo, que é aquela história: tudo me é permitido. Exatamente. Mas nem tudo me convém, Aldeniz, porque, na verdade, tudo é permitido. Você quer, agora nem tudo convém, porque, Exato. na verdade, achar que não dessa história, vamos machucar alguém, vamos passar por cima de alguém, tudo pode, mas convém. E como é que depois, lá na frente, depois, como é que as pessoas vão se sentir com essa reação? No primeiro momento, acho que as pessoas pensam bem isso, né? Ah, eu posso tudo, ok.
Mas nem tudo convém. Exatamente. E assim, na medida em que a pessoa imagina poder tudo, Aham. imediatamente tudo aquilo que ela vai colher com muita frequência vem como escala de dissabores muito profundos e que ela não pode escapar. Ela precisa colher. Viktor Frankl afirma o seguinte, a frase excepcional, eu acho fantástico isso. Nem tudo aquilo que proporciona prazer faz sentido realizar. E nem tudo aquilo que faz sentido fazer proporciona de imediato prazer. Porém, depois de um tempo, em relação àquilo que faz sentido, sempre haverá o prazer de ter realizado. Por exemplo, a mulher precisa fazer mamografia para prevenir o câncer de mama. Ora, Perfeito. é uma coisa prazerosa? Não. Não. Doloroso, incomoda, mas tem sentido. E também dá prazer depois, porque às vezes ela localiza um pequeno ponto mínimo que dá tempo de fazer um tratamento muito modesto, tranquilo, sem nenhum tipo de remoção mais grave, e ela está curada. Então ela proporciona prazer depois daquilo que fez sentido. Mas às vezes nós entramos no campo do prazer e queremos fazer tudo aquilo que podemos usufruir na vida. Então enveredamos pelas drogas para sentir prazer, bebemos excessivamente, comemos excessivamente, desrespeitamos o nosso e o corpo alheio com o sexo desenfreado e irresponsável, achando que faz sentido. E quando vemos lá adiante, estamos no precipício da infelicidade. E são alguns pequenos exemplos esses, né? Alguns Você vai das drogas, do sexo desenfreado, que para muitas pessoas, tá falando dessas coisas, eu posso. Poder pode, só que nem convém, porque aí a hora que depois acontecem tantas e tantas situações, tantos e tantos desafios para frente na vida, se olhar depois para trás e falar, é só isso? A gente não veio aqui a passeio só para isso. Veio vazio. Exatamente. Exatamente. É isso. Porque, na verdade, aí o que você poderia estar conquistando de ter uma pessoa ao seu lado, você só tem o sexo. Exatamente. E não tem o amor. E não tem o amor. E não tem ninguém. Não tem e não ninguém. tem o amor. É. Não realizou um grande desafio, que é o amor. Exatamente. Aí vira aquela coisa do ghost, né? Idem, porque você não sabe se expressar de outra forma. De outra forma. Exatamente. Uau, vamos trazer alguns ouvintes aqui, só para estar registrando aqui. Temos mais alguma coisa para falar do mandamento primeiro? Não? Basicamente é esse o sentido. Então vamos trazendo os ouvintes. Ana Shirley está nos acompanhando no Recife. Bom dia, Ana Shirley, obrigado. Espiritismo da Várzea também está aqui nos acompanhando. Quem mais? Aqui, Antonieta Delgado, adoro esse programa. Ouvindo hoje aqui em Poços de Caldas, mas sou de São Paulo. Beijo para todos vocês. Antonieta Delgado foi para Poços de Caldas, grande cidade ali em Minas Gerais. Verdade. Mas não te deixou de lado o Jesus de Logos. Ela não. escreve bastante no Facebook, as nossas publicações, ela interage bem com a gente. Que bacana, e hoje de volta com o Facebook, que bom, né? Estamos aqui de volta com o verdade. Facebook. Antonieta Delgado, então, está participando. Quem mais? Sueli Moraes, bom dia. O Carlos Amires, parabéns pelo programa. Idaci Silveira, bom dia, Damião. E o Denis, estou na escuta, adorando a forma como o Denis explica. Um abraço enorme. Obrigado. Obrigado você também. Quem mais está aqui é a Adriana Hiller, adora a programação da TV Mundo Maior. Parabéns a todos. Obrigado, Adriana. Gratidão a você que nos acompanha. Selma, Heloísa, bom dia, amigos. Um grande abraço para você também. Deise Florentino, bom dia. Ela está na Pensilvânia. Excelente programa, como sempre. Semanalmente Deise, aí conosco. Opa, são os amigos aqui do Jesus e o Logos. Ronei Alves Barbosa, Damião, que tema e abordagem, parabéns a todos. Parabéns ao Denis Leite, gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no programa. Então já vamos para a questão para o mandamento, né? Na verdade, número 2, que o 2 é que não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em vão. Esse item é um item muito importante.
se nós fizermos uma análise à luz da psicologia espiritual, nós vamos perceber que ele é bastante profundo. Naquela época, certamente tomar o nome de Deus em vão era blasfemar contra alguém, por exemplo, utilizando o nome de Deus, ou jurar. Jesus até tem uma passagem muito curiosa que ele pede: não jureis nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem por vós mesmos, que não podeis mudar o tom do cabelo para branco ou preto, né? Então, ele fala de não jureis, quer dizer, não utilizeis o nome de Deus em vão. Mas isso é muito mais profundo. Quando eu era criança, a gente ouvia muito isso, né? A gente falava assim: eu juro por Deus. Olha, não tome o nome de Deus em vão. Tinha muito isso quando era criança, né? Faz bem pouco tempo, eu sou bem jovem, então você então... Então, nossa, né? E aí, a gente pode analisar isso da seguinte forma: onde é que está o nome de Deus? Será que realmente é simplesmente utilizar o nome em si, a palavra? Vale a pena meditar sobre isso. Onde é que o artista coloca o seu nome? Na obra. Sim. Quando a gente vai apreciar um quadro e percebe a beleza daquele quadro, está o nome do artista logo embaixo, normalmente. Sim. Ora, o artista divino, né? Aquele que tudo criou, deixa o seu nome na obra que ele cria. Então, tomar o nome de Deus em vão, para a nossa atualidade, pode significar dizer assim: não macules em hipótese alguma tudo aquilo que representa a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? Tudo que está na natureza, desde o mineral até o animal, ou podemos usar, como o Espiritismo utiliza esse termo, o hominal, para diferenciar a questão da inteligência humana, do ser humano. Tudo que está no mundo é da natureza divina. É onde se encontra o nome de Deus. Portanto, quando eu destruo alguma coisa, quando eu prejudico as florestas, quando eu maltrato os animais, quando eu firo o meu semelhante, quando eu agrido de alguma forma a natureza, eu estou tomando o nome de Deus em vão. E isso me reporta ao fato, Damião, de nós estarmos discutindo, por exemplo, na atualidade, de muitas formas, a sustentabilidade. Não seria justamente uma prevenção para não tomarmos o nome de Deus em vão? Olha que interessante. Cuidar da água, cuidar do solo, cuidar dos vegetais, respeitar a natureza sob todas as suas formas, os animais, as plantas, não desperdiçarmos coisas. Tudo que representa, por exemplo, hoje, no contexto da reciclagem, de poupar aquilo que pode ser útil para nós em relação ao futuro, não representa hoje uma mentalidade de não tomar o nome de Deus em vão? Você não concorda com isso? Sim, e o que é mais interessante, né, Denise, quando você coloca isso, e que as pessoas, e aí acho que aí amplia tudo isso, não só naquilo que se fala, mas muito também naquilo que se pensa. Porque o pensamento nessas horas, nesse momento, é muito ação. Sim. Então, na verdade, às vezes as pessoas se preocupam muito com eu não estou falando. Mas e é aquilo que a gente já abordou um pouco. E se ela está pensando? E o pensar? Sim. É que, de repente, aquilo que você falou, trouxe da natureza, das ações e da ecologia, é muito do... E aí as pessoas falam, mas eu não estou fazendo nada contrário. Mas e os pensamentos, Denise? E aí? Onde entram quando as pessoas pensam que, não, deixa pra lá. Opa! Sim. E aí, Denise? É verdade. Aliás, Kardec aborda isso de uma maneira muito interessante numa frase
que nós não podemos esquecer. Não somos responsáveis apenas pelo mal que fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. O que vem de encontro ao que você está falando. Bom, mas eu não estou fazendo, né? Eu estou aqui quieto, na minha... Mas o pensamento não está voltado para a colaboração, para o incentivo, né? Para discutir o assunto e trabalhar de forma a fazer a mudança. Às vezes a pessoa diz, eu não estou fazendo, não estou atrapalhando em nada, mas também não está incentivando, apoiando, induzindo favoravelmente. E essa parte, o quanto ela é... E você vê como é importante, é a ação, né, Denise? E essa ação já vem de muito tempo dessa lembrança de atitude, porque senão fica aquilo, a gente não está aqui a passeio. Exatamente. Exatamente. Então, não tomar o nome de Deus em vão, poderíamos assim, resumir da seguinte maneira: toda vez que logo cedo, quando acordamos, entramos em um clima de cooperação, respeito mútuo, vontade realmente de ajudar, interesse pelo semelhante, interesse por tudo aquilo que está à nossa volta, desde mínimas ações, não jogar o lixo no chão, respeitar as pessoas, abrir a porta para alguém, ceder o lugar para alguém, tudo isso representa não tomar o nome de Deus em vão. Ao contrário, exprimi-lo nas nossas ações e também, como você disse, no nosso campo mental. Porque senão nada acontece adiante. O terceiro mandamento, esse é muito interessante para a gente trazer para essa atualidade de hoje. Para a atualidade de hoje. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Agora, esse é muito atual. Esse é verdade. Porque assim, naquela época, as pessoas não tinham a menor noção de religiosidade. Elas viviam para sobreviver. Elas viviam para comer, para se manter, para conseguir vestuário de alguma forma, para o repouso. Não havia condições como existem hoje de desenvolvimento intelecto-moral. Não havia esse conceito efetivamente. Então elas viviam para sobreviver. O que fez Moisés? Pensou com certeza, de alguma forma eu preciso instituir um pouco de moderação e ponderação nesse povo, para que eles também possam assimilar aquilo que é nobre, aquilo que é santo, aquilo que é útil, do ponto de vista religioso. Então, veio na lei a inspiração de que pelo menos um dia ninguém se ocupasse de afazeres comezinhos e ficasse em clima de oração, em clima de recolhimento, e treinasse, portanto, a mudança interior emocional, pelo menos por um dia. Agora, diga sinceramente, pois não. Não é verdade que hoje ainda acontece a mesma coisa, se a gente não tomar cuidado? Sim. A gente acorda, toma café, cumprimenta o familiar, sai para o trabalho, trabalha, almoça, volta para o trabalho, conclui a tarefa, pega a condução, volta para casa, toma banho, janta, assiste a novela, dorme e acorda no dia seguinte. Se a gente não tomar cuidado, a nossa vida não continua a mesma coisa? Fica no automático e você acaba... De tudo que a gente colocou, que você comentou aí, cadê a religiosidade? Exatamente. Quer dizer, onde estão as coisas santas para que nós possamos realmente trazer para fora, colocar à tona no nosso pensamento, na nossa reflexão? Então é totalmente atual. Agora, vamos ampliar um pouco mais, porque a hora que a gente está falando do sábado, aí é aquilo que acontece muito no dia a dia das pessoas, a idolatria. Não, mas então, aí você vai para o outro extremo, Denise, que de repente a gente está aqui comentando, você comentou dali de tantas tarefas e tantas coisas, e esquece a religiosidade. Num outro extremo, a idolatria. Não, mas esse é o dia, eu preciso, eu quero...
E aí, quando entra esse outro campo mental da pessoa, da idolatria pelo sábado? O que também é prejudicial. Claro, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como se diz. Porque aí nós penetramos também no campo do fanatismo. Sim, E a verdade é assim, quando nós pensamos em demasia, de modo, digamos, fanático, muito exigente, perfeccionista no campo da religiosidade, no fundo, nós não acreditamos que a possuímos. Também é esse outro lado. É necessário saber dosar. Então, nem deixar a vida, como você diz, no automático, simplesmente resolvendo as coisas imediatas do mundo e também sem esquecê-las, abandoná-las, vivendo um campo fanático de experiências espirituais que também não suprem as nossas necessidades interiores. Essa é a grande verdade. Então é necessário dosar um pouco isso. Poderíamos dizer assim, guarda um tempo para experimentares os elementos ou os fatores santos, os fatores divinos, isto é, quem eu sou? Qual é o meu papel no mundo? Por que eu passo por tantas experiências provacionais? Por que a vida não é exatamente do jeito que eu gostaria? Tranquila, calma, sem problemas, uma alegria. Por que essa turbulência? Sem essa reflexão da religiosidade das experiências espirituais, nós não saímos daquele mundo cotidiano. E, Denise, aí ampliando, até para quem está nos acompanhando, não precisa ser o sábado e não precisa ser só o dia que você vai no centro espírita. Isso. Porque senão, de repente, assim, já transferiu. Ah, você falava, lá atrás estava dito sábado nos 10 mandamentos, aí a gente transfere, olha que transferência linda, né? Agora é o dia do centro espírita. Pode ser na segunda, pode ser na terça, na quarta, aí você transfere. E aquilo que você comentou. E, de novo, colocamos no extremo, quando, na verdade, todo chamamento é para que isso faça parte do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. No dia a dia, quer dizer, nas ações. A religiosidade, ela está nas ações, no pensamento e na vontade que temos. Às vezes chegamos no centro espírita, hoje eu vou assistir a palestra toda quarta-feira. Aí tomamos o passe, somos gentis. Nos outros dias é aquela vida de esquecimento total. Não aproveitamos, então. Então, a religiosidade, ela é no cotidiano das ações e do pensamento. Deixa eu trazer mais alguns ouvintes que estão participando aqui do Facebook. Niura Ferreto, parabéns pelo ótimo programa. Quem está também nos acompanhando é a Dorinha Clozel. Bom dia, estou em casa, ouço vocês todos, estou aprendendo muito. Parabéns a toda a equipe. Obrigado, viu? Gratidão. A Elaine Stroeder, ela diz o seguinte, Elaine Stroeder, opa, agora caiu, chegou. Um ótimo programa. As pessoas desrespeitam os próprios sentimentos e de seus semelhantes. E quando é barrado pelas leis, culpam os outros pelo sofrimento. Ela que mora na Vila Carrão, em São Paulo, é Elaine. Sim, verdade. Aliás, ontem eu fiz uma palestra no bairro da Penha, e eu falei exatamente um pouco sobre isso, porque foi uma passagem muito curiosa, onde Jesus cura um cego de nascença, e os discípulos dizem assim, mestre, quem pecou? Ele ou os pais, para que ficasse cego? E aí, eu analisando essa pequena frase, mas tão importante, sempre queremos um culpado. Ou eu sou alguém que não presto, cheio de culpa, que não mereço, ou alguém é responsável pelo meu infortúnio. Sempre queremos um culpado. E, na verdade, basta que tenhamos responsabilidade para assumir nossos equívocos e prosseguir com fé, com esperança, modificando as ações, sem encontrar culpados, sem condenar ninguém, nem a nós, nem aos outros. A Fátima Araújo, excelente programa, gratidão, queridos. Obrigado, Fátima.
A Kátia Pinto Freitas assistindo aqui de Quixadá, do Ceará. Opa, obrigado, Fátima. bacana. Obrigado mesmo aí, você que está nos acompanhando. Deixa eu ver se tem. Opa, tem mais algumas participações aqui. A Marley Navarro, bom dia, aproveitando muitos temas. Essa é a intenção, é refletir sobre Claro. esses temas. A Marley percebeu bem isso, é refletir sobre os temas. A Emília Lopes, parabéns pelo programa, muito esclarecedor. Grata, obrigado vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, dando aqui, tem mais um ouvinte aqui no WhatsApp, participando aqui junto com a gente. Opa, aqui é só, aqui, ouvinte. Estou na escuta, adoro esse programa, bom dia, queridos irmãos, abraços fraternos, Alda Perdigão de Atibaia, grande Atibaia, cantora Alda ótimo. Perdigão também nos acompanhando aí, obrigado Alda, obrigado pela companhia. E aí, vamos então agora para o quarto. Já fizemos agora é o quarto mandamento, né? O quarto mandamento, que é: honrarás a teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus há de te dar. Isso. Aliás, esse item eu acho muito importante. Há muitas formas de nós honrarmos nosso pai e nossa mãe. Claro, muitas formas. Naquela época, por exemplo, os idosos, eles iam ficando como que à margem, não é? Claro que não eram abandonados, mas eles eram, digamos, desprezados no sentido de ter um voto de confiança, ter uma menção, ter uma opinião. Eles eram deixados ali e os jovens é que começavam então a prosperar mais, a tomar decisões. E Moisés, preocupado com isso, é claro, educou as criaturas para que pudessem velar mais, honrar mais, absorver mais e aprender com a experiência dos idosos. Mas eu quero tocar num ponto aqui que é de cunho psicológico, que eu traduziria da seguinte forma: perdoa incondicionalmente os teus pais por qualquer erro que tenham cometido contra ti e sê grato em relação a tudo que te proporcionaram. Por que eu coloco isso? Porque eu recebo muitas vezes em consulta pessoas que dizem assim, eu vou contar um caso, eu geralmente narro esse episódio porque para mim ele foi muito marcante, que é assim: um senhor entrou no consultório bastante ansioso, muito aflito, e no decorrer da consulta ele deixou um ponto muito claro. Ele disse assim: eu não consigo abraçar o meu filho menor. Eu chego em casa do trabalho, ele corre na minha direção, salta na minha barriga, pula nos meus braços, eu abraço ele rapidamente e já digo, pronto, já está bom, papai vai tomar banho, fique ali brincando com os seus brinquedos. Me dá uma coisa que eu não consigo segurar, não consigo ficar em clima de aconchego com ele. É claro que eu o amo, mas é uma barreira que eu tenho e eu estou aqui para tentar ver se eu venço essa barreira e entender por quê. Mas eu sei por quê, disse ele. Meu pai nunca me abraçou. Não me lembro de ele ter me colocado no colo. Ele sempre me dava ordens, sempre me cobrava as coisas, queria meu alto desempenho, queria que eu fosse homem, mas carinho mesmo eu nunca tive. E isso me faz refletir quando Viktor Frankl diz que a criatura humana pode dar aquilo que não recebeu. E essa é uma frase tão impactante. Nós podemos dar aquilo que não recebemos. De a seguinte maneira: de um lado temos um filho que precisa de nós, nosso carinho. De outro lado, temos um pai que, na nossa opinião, não proporcionou aquilo que nós gostaríamos de receber. De um lado, temos que perdoar. E de outro lado, temos que oferecer.
porque nós sabemos o quanto faz falta. E se sabemos o quanto faz falta, temos uma diretriz sobre como oferecer. Então, esse estado de perdão, Damião, que eu venho trazer aqui, para nós pararmos definitivamente de animosidade entre pais e filhos, desentendimentos. Eu não falo com meu pai. Meu irmão, se quiser vir me ver, senão eu não vou lá. Vamos parar com isso. Perdoar as pessoas, acolhê-las no nosso coração, renunciar ao orgulho e, de volta, retomar os laços. Esse é o ponto crucial hoje que eu queria trazer sobre honrar pai e mãe, perdoar tudo e ver que cada um dá segundo suas ferramentas. Essa é a grande verdade. Você concorda com isso, Sim, Damião? concordo plenamente. Porque, na verdade, a vida, né? Se a gente for parar e pensar, nós estamos aqui fazendo todo esse programa, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, porque foi dado a esses pais a oportunidade desse nascimento, de estarmos aqui. Então, por que a ingratidão quando deveríamos só ter gratidão, Aldenis? Sim. Como é que nós poderíamos estar aqui se não fossem eles? Exatamente, exatamente. Agora, se não proporcionaram do jeito que nós queríamos, mas isso por um acaso é de propósito? Nunca é. É porque faltam ferramentas. Eles também não tinham todos os instrumentos como nós gostaríamos. Às vezes é uma exigência nossa também muito cruel. Então precisamos perdoar nesse sentido. E é aquilo, né, Denise, não importa, né, se são maus ou se são bons, é oferecermos a nossa parte de perdoar. Sim, eu acho. Eu penso que é exatamente isso. Esse é o exercício que a gente tem que fazer. Olha, já estamos indo para o 5º mandamento, e é o que a gente imaginou, né? De repente, hoje 5 mandamentos, semana que vem mais 5 mandamentos. E esse é o não matarás. Não matarás. Eu acho que esse é fundamental. Naquela época, claro que se tratava de tirar a vida. Como é que Moisés trabalhou a questão de não matarás? Não matarás representa, em verdade, uma lei divina, isto é, ninguém pode tirar a vida de outro alguém. Esse é o ponto crucial. Agora, Moisés utilizou uma lei própria dele, que foi o olho por olho, dente por dente. Então, se alguém fura o teu olho, tens o direito de furar o do outro. Se alguém arranca a tua mão, tens o direito de arrancar a mão do outro. Inclusive, isto está até escrito. Se formos consultar o Êxodo, lá está escrito exatamente essas orientações. Mão por mão, golpe por golpe, né? Por que Moisés instituiu isso? Porque as pessoas ficavam com medo de fazer alguma coisa. Porque se eu prejudicar alguém, automaticamente eu serei prejudicado. Então eu penso 2 vezes. Mas hoje, nós já estamos numa condição de muito mais capacidade de amar. Então, não matarás pode ser interpretado de muitas outras formas. Como, por exemplo, matar aspirações, matar desejos. Quantas vezes nós temos vontade de fazer alguma coisa que é muito pronunciada e muito importante, mas aí nós dizemos: mas, sinceramente, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, melhor nem começar, e matamos aquela oportunidade. Ou, para alguém diz assim: poxa, eu tinha tanta vontade de cursar tal fator acadêmico, enfim, e nós dizemos: mas você, desde quando você dá para isso? Para com essa bobagem, e matamos a aspiração do outro. Tantas formas de matar hoje, talvez mais graves até do que tirar a própria vida, porque às vezes a pessoa continua viva e morta nas suas aspirações. E mais grave, um outro fator também. Toda vez que nós matamos, isto é, toda vez que nós atuamos de alguma forma que elimina a possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, de ascensão do espírito no campo do próprio aprendizado, isso também é matar.
E nós estamos aí hoje, por exemplo, numa alta taxa de suicídio em adolescentes. Criaturas que estão matando todas as chances que eles mesmos têm de se refazerem, de se recuperarem, de terem oportunidades. Então, tudo isso representa hoje o cuidado que devemos ter em relação a não matar. Você tem alguma outra ideia também em relação a isso também? Tenho, mas a gente vai tá terminando o programa, mas a gente poderia até ampliar, né? Porque às vezes as pessoas pensam, eu sou dono do meu corpo. O corpo é um empréstimo de Deus, então se a gente for ampliar por isso, nem isso nós somos donos, né? Então, de repente, o quanto, né, é importante, aquilo que já foi dito até nos mandamentos anteriores, é a nossa ação, é a nossa realização, o quanto isso é muito, muito importante. Está lá o Marcos dizendo ali que a gente está terminando o programa, Denise. Foi gratidão, foi imenso prazer estar junto contigo hoje. Gostei bastante também, semana que vem estaremos juntos. Passa assim de relâmpago, né? Eu só quero registrar bem a Cabral que está nos acompanhando, Marlene Navarro dizendo que o mundo melhorará quando respeitarmos a todos, pois Jesus nos deixou quem é minha mãe, quem são meus irmãos. E tem também aqui ainda uma última participação, ela que está em Novo Hamburgo, a Marlene está em Novo Hamburgo nos acompanhando. A gratidão, agradecer aí Marcos Magrini, Boris Maciel, Jefferson, o Jefferson também da Geração TV. Denise, gratidão, obrigado por estar junto também, contigo. Damião, um grande abraço a você que nos acompanhou. Um grande abraço a você que acompanhou mais um Jesus e o Logos, foi um prazer estar junto com você hoje aqui. Até mais. Você acompanhou Jesus e o Logos.